Imagine estar diante do altar, com o aroma do incenso circulando ao seu redor, o coração batendo forte enquanto se prepara para receber o presente mais sagrado, a Eucaristia. Mas espere, você já parou para refletir de verdade sobre o que esse momento significa? A Eucaristia não é apenas um ritual. É um encontro poderoso com o divino, um milagre que transcende o tempo e o espaço. No entanto, para muitos, esse presente incrível se tornou apenas mais uma parte da rotina dominical. Então, como podemos resgatar a profundidade desse sagrado sacramento em nossas vidas? A resposta está em reconhecer que a Eucaristia é o próprio Jesus, oferecendo-nos seu amor e graça cada vez que participamos dela. Enquanto assiste a este vídeo, reserve um momento para refletir sobre como a Eucaristia transformou sua jornada. E lembre-se, Jesus está com você, trazendo bênçãos para sua vida todos os dias. Se isso ressoa com você, adoraria ouvir sua história. Conte-nos nos comentários de onde você é e como Jesus realizou milagres em sua vida. E não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e reflexões espirituais. Que Jesus o abençoe abundantemente. Ao longo da história, a Eucaristia tem servido como o epítome do culto católico, representando não apenas um ritual, mas um encontro com a presença divina de Jesus Cristo. No entanto, à medida que navegamos pelas complexidades da vida moderna, observa-se uma tendência observável em que a reverência durante o Santíssimo Sacramento parece diminuir. Hoje, as rotinas muitas vezes ofuscam a sacralidade que deve acompanhar esse ritual profundo, e torna-se crucial abordar essa mudança com profunda introspecção e fé renovada. Considere por um momento a crença central que sustenta a Eucaristia. Ela é a presença real de Jesus Cristo, não apenas um ato simbólico. O Catecismo da Igreja Católica reitera isso lindamente ao afirmar que a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. No entanto, apesar de sua importância fundamental, muitos se aproximam do altar com o coração entorpecido pelo hábito, em vez de com o temor e a reverência que a ocasião exige. Isso não é totalmente surpreendente, dado o ambiente acelerado e repleto de distrações em que vivemos. As demandas diárias da vida frequentemente desviam nosso foco do divino para o mundano, fazendo-nos perder de vista os mistérios sagrados apresentados na Eucaristia. Na narrativa bíblica, encontramos inúmeros exemplos que destacam como momentos de reverência proporcionam profundo enriquecimento e transformação espiritual. Maria, a mãe de Jesus, exemplifica isso por meio de sua postura atenta na Anunciação. Seu exemplo nos convoca a abordar os encontros divinos com a mesma humildade e profundo respeito. Quando estamos diante do altar na missa, com que frequência os fiéis refletem conscientemente sobre esse encontro divino? A presença real requer uma resposta ativa, um reavivamento da fé e da reverência demonstradas nos tempos bíblicos. Para revigorar a reverência pela Eucaristia, é vital primeiro reacender nossa fé no mistério que ela representa. Isso começa com educação e reflexão pessoal. Compreender a teologia por trás da Eucaristia pode renovar nossa apreciação por sua sacralidade. Envolver-se em catequese e leitura espiritual sobre a Eucaristia e seu significado pode ser incrivelmente benéfico. Cada passagem estudada e cada reflexão feita torna-se um passo para o enriquecimento da alma, trazendo à tona uma reverência mais profunda por aquilo que não é meramente pão e vinho, mas a personificação física de Cristo entre nós. Além disso, as comunidades paroquiais podem desempenhar um papel significativo no fomento da reverência por meio do exemplo da celebração litúrgica. Quando o amor e a dedicação estão visivelmente presentes na forma como a Eucaristia é celebrada, isso inspira uma consciência coletiva entre os participantes. Mudanças simples como uma homilia focada na Eucaristia, uma seleção bem preparada do coro que eleva a missa, ou mesmo o uso de incenso, podem intensificar a atmosfera espiritual. Esses elementos sinalizam aos corações dos fiéis que algo profundamente sagrado está acontecendo, incentivando uma contemplação e reverência mais profundas. Além disso, devemos enfatizar a importância da preparação antes de receber a Eucaristia. Assim como os atletas se preparam antes de um jogo ou os músicos ensaiam antes de uma apresentação,
os fiéis devem preparar seus corações e mentes para a comunhão. Essa preparação pode incluir reflexão, orante ao entrar na igreja, pedido de perdão pelos pecados e atenção plena durante os procedimentos litúrgicos. Declarar intenções e passar alguns momentos com o Senhor em silêncio diante do altar pode ajudar a centrar o participante e promover uma abordagem mais devota ao recebimento da Eucaristia. O ato de receber a comunhão envolve mais do que a participação física. Deve envolver todo o nosso ser. Aproximar-se da Eucaristia com um coração fervoroso e uma atitude de abertura permite experimentar seu poder redentor de maneiras profundas. O silêncio sagrado que se segue à comunhão é uma oportunidade para um diálogo íntimo com Cristo, um momento em que o coração sussurra seu reconhecimento de seu amor, buscando orientação e bênçãos para as provações que o aguardam. Essa troca silenciosa com o divino enriquece nossa vida espiritual e revigora a alma cansada. Uma sugestão prática que se mostrou impactante é a retomada da adoração eucarística. Essa prática permite que os fiéis passem um tempo tranquilo e contemplativo na presença do sacramento exposto na custódia. Ao reservar momentos específicos para a adoração fora do horário regular das missas, os indivíduos podem cultivar um senso mais profundo de proximidade com Deus. Praticar a adoração semanal ou mensal reforça nossa compreensão intrínseca da presença real e permanente de Cristo. Durante a adoração, o coração se aquieta e a alma se sintoniza com a frequência sagrada, onde os sussurros de Deus podem ser ouvidos e sentidos de maneiras profundas. Deve-se considerar também que a reverência não se expressa apenas por meio de ações exteriores, mas também nos reconditos do coração. Santa Teresa de Lisieux nos lembra que Deus olha para o amor e não para as ações. Atos simples de devoção, como a genuflexão com graça e atenção ou o gesto gentil das mãos levantadas em oração, falam muito sobre a reverência que existe no coração. Esses gestos, embora aparentemente insignificantes, têm um significado profundo, pois refletem o reconhecimento consciente e a reverência pela presença divina na Eucaristia. Finalmente, enquanto nos esforçamos para redescobrir a reverência, não subestimemos o poder do encorajamento comunitário. Famílias, amigos e comunidades servem como pilares de força e lembretes dos princípios centrais da nossa fé. Participar de discussões sobre a Eucaristia, compartilhar testemunhos pessoais e até mesmo participar de reflexões em pequenos grupos são excelentes maneiras de encorajar uns aos outros a se aproximarem da Eucaristia com solenidade. À medida que cada fiel escolhe conscientemente se aproximar da Eucaristia com renovada reverência, dá um passo em direção ao aprofundamento de sua jornada espiritual e à intensificação de sua conexão com o divino. Quanto mais nos aprofundamos nos mistérios dessa tradição sagrada, mais apreciamos a beleza do amor e do sacrifício de Cristo. Convidemos esse renovado senso de reverência a se espalhar por nossas vidas, influenciando não apenas a maneira como nos aproximamos do altar, mas também como vivemos nossa fé no mundo. Essa abordagem desperta pode trazer transformações significativas, enriquecendo tanto a alma individual quanto a comunidade de fé em geral. Você já parou e se perguntou por que o palpável senso de maravilhamento diante da Eucaristia parece ter diminuído nos últimos tempos? Essa crise de fé, refletida não apenas em momento de gestos, mas no próprio coração, parece ser um dilema predominante entre muitos fiéis hoje. Encontramo-nos em uma época em que demonstrações tangíveis de devoção gradualmente desapareceram, levando a uma fragilidade espiritual inquietante. Essa fragilidade gera uma miríade de problemas, sendo o mais excepcional uma nítida perda de fervor e conexão com o que é santo e divino. A presença real de Cristo na Eucaristia está no cerne da nossa fé. No entanto, assim como o apagamento de um fogo outrora ardente, nossa crença e compreensão desse profundo mistério estão minguando. Nossos corações deveriam transbordar com a impressionante realidade de Cristo, oferecido tão abundantemente na Eucaristia. Infelizmente, tal apreciação agora parece ilusória, soterrada sob camadas de letargia espiritual. O Salmo 9:10 serve maravilhosamente como uma bússola que guia os perdidos. Os que conhecem teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Infelizmente,
Parece que um número crescente de pessoas não está mais buscando verdadeiramente. Trocaram o temor da sua presença pela rotina e pela conveniência, criando uma desconexão precária entre a fé professada e a fé vivida. Jesus, em João 6:35, declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Essa promessa não se refere apenas ao sustento físico, mas ao sustento espiritual, um alimento que preenche profundamente a alma e é transformador. Isso praticamente desaparece se nossa abordagem à Eucaristia se reduz de uma abordagem de fé e adoração para uma mera obrigação ou dever ritualístico. Ironicamente, mesmo com acesso ilimitado a recursos e ensinamentos, a compreensão parece não ser suficiente para compreender a enormidade da comunhão divina que compartilhamos na Eucaristia. Reflita sobre isso. Com que frequência participamos deste mistério sagrado, sem um momento de contemplação sobre o ato divino em que estamos nos engajando? Muitos permitiram que o barulho do mundo abafasse os sussurros silenciosos da fé. A pressa em priorizar preocupações imediatas em detrimento do bem-estar espiritual nos leva por um caminho onde a presença de Deus parece menos imediata, menos compreensível. A crise está no coração e no entendimento. Sem uma aceitação completa de sua presença real, sem a verdadeira compreensão de que é Cristo quem estamos recebendo, nossa fé se torna perigosamente tênue. O envolvimento interativo com a nossa fé começa com a reflexão imersiva sobre as promessas e verdades bíblicas. A ignorância, seja intencional ou circunstancial, cria um abismo repleto de dúvidas e incertezas que só podem ser transpostas pela busca de clareza. Uma crença profundamente arraigada nos leva a reavaliar nossa posição no ciclo de dar e receber a graça de Deus. Essa avaliação reflete se estamos genuinamente lançando o fundamento que Deus pretendia, um fundamento fundamentado na aceitação e celebração total de Sua palavra. A jornada de volta à fé fervorosa exige humildade, uma disposição para desaprender certas noções preconcebidas que obscurecem nosso entendimento. Às vezes, isso pode até significar buscar sabedoria em interpretações mais antigas, talvez mais tradicionais, profundamente enraizadas nas Escrituras. O crente moderno deve se perguntar: nossas vidas refletem o compromisso com a fé e a compreensão que Deus define para nós em Sua palavra? Será que, de alguma forma, normatizamos nossas práticas de fé em meros hábitos, mecânicos e desprovidos da espiritualidade sincera que deveriam incorporar? Nosso compromisso deve ressoar em nossa vida diária, estendendo-se além dos limites de uma única hora sagrada para a tapeçaria mais ampla de como vivemos nossos dias. A crise aqui é de fidelidade, uma fidelidade dividida entre as seduções temporais e a expectativa divina. Os sussurros da presença de Deus não desapareceram. Fomos nós que permitimos que outros sons os abafassem. O chamado para uma jornada de fé mais forte não é apenas uma restauração pessoal, mas um chamado comunitário para revigorar uns aos outros, para trazer uma comunidade de fiéis de volta à luz gloriosa da verdade e do fervor que a presença real de Cristo na Eucaristia exige e merece. Para superar esta crise, precisamos adotar posturas de aprendizado, humildade e abertura ao sussurro corretivo de Deus. Reconectar-se com o que é essencialmente sagrado e transformador na Eucaristia envolve um retorno gradual à reverência, fundamentada no reconhecimento genuíno de sua presença. Como crentes, nossa caminhada de fé deve ser ousada e sincera, fundamentada em suas promessas e nas verdades que nos levam a uma comunhão mais forte, tanto com Cristo quanto com os outros. Cada passo em direção a uma compreensão e vivência mais plenas deste profundo mistério ecoa na sociedade a qual pertencemos, acendendo corações com uma luz antes escondida nas sombras da incompreensão ou da negligência. Abracemos este renovado despertar espiritual com vigor e compromisso renovado com o amor e a verdade do nosso Salvador. A fé em sua forma mais verdadeira é um conceito dinâmico. Não basta crer com a mente ou mesmo confessar com a boca. A fé nos chama à ação, a incorporar o que cremos por meio de manifestações visíveis que falam não apenas a Deus, mas ao mundo ao nosso redor. Essa noção nos leva à maneira como abordamos a Eucaristia,
que é mais do que um exercício espiritual, é um profundo ato de adoração, entrelaçado com reverência e respeito. Ao nos aprofundarmos nessa conversa, somos lembrados das palavras de Tiago 2:17, que afirmam: a fé, por si só, se não tiver obras, é morta. Para compreender o significado das ações físicas durante a Eucaristia, precisamos primeiro apreciar a conexão corpo-alma. Nossos corpos são instrumentos que nos foram dados para expressar os sentimentos de nossos corações. Pense em suas próprias experiências. Um abraço de um amigo cura a alma. Um sorriso de um estranho pode mudar o curso de um dia e um simples gesto como segurar a mão de alguém pode comunicar um mundo de carinho. Esses não são meros gestos. São reflexos profundos do que reside dentro de nós, o desejo de nos conectar, de expressar amor e fé. No contexto da Eucaristia, os gestos e posturas que adotamos não são atos ritualísticos sem significado, mas expressões deliberadas de nossa fé interior. Ajoelhar-se, por exemplo, é um profundo ato de submissão e reverência. É um reconhecimento físico do mistério divino diante de nós, demonstrando nossa humildade e honra a Cristo verdadeiramente presente. Ficar de pé também carrega peso. Significa respeito e prontidão para receber e responder a palavra de Deus. Até mesmo o simples ato de fazer o sinal da cruz antes de receber a Eucaristia é um lembrete visível do sacrifício de Cristo e da nossa redenção. Romanos 14:1 nos aconselha a manter uma postura de aceitação e compreensão, afirmando: acolhei aquele cuja fé é fraca, sem contendas por questões controversas. Não se trata apenas de aceitar os outros, mas também de abraçar a riqueza de nossas tradições de fé que nos guiam na expressão de nossa devoção. As expressões de reverência que praticamos não são rituais vazios, mas sim repletos de intenção. Elas comunicam nossa crença na presença real de Cristo, na Eucaristia, uma questão de convicção, não de compulsão. A tragédia da fragilidade da fé que discutimos anteriormente nos lembra que a desconexão com essas expressões pode levar a uma experiência espiritual vazia. Pode resultar em um relacionamento transacional com Deus, em vez de um relacionamento de transformação. Quando reduzimos a Eucaristia a uma mera formalidade, perdemos o encontro pessoal que ela oferece, um encontro que visa renovar, fortalecer e capacitar-nos a viver os ensinamentos de Cristo no mundo. Além disso, cada gesto associado ao recebimento da Eucaristia é um eco da comunidade de fé que nos cerca. Ela nos conecta a milhões que, ao longo da história, dobraram seus joelhos na presença do sagrado. Essa continuidade da fé através das gerações serve como um poderoso testemunho da promessa duradoura de Deus e da responsabilidade que temos de manter a mesma reverência. Cada inclinação de cabeça, cada reverência, ressoa com as experiências coletivas de fé da Igreja. Imagine um momento de Eucaristia sem essas manifestações físicas. Corre o risco de se tornar um exercício silencioso e desapaixonado. O mistério e a maravilha do que recebemos na forma de pão e vinho poderiam ser ignorados. Em vez disso, o envolvimento pleno, de coração e corpo, convida à reflexão mais profunda e à renovação espiritual. É semelhante à música que preenche espaços vazios, transformando o silêncio em uma melodia comovente. Da mesma forma, cada ação e postura enriquece o silêncio sagrado com a cor vívida da espiritualidade. Pais que lideram seus filhos pelo exemplo são uma imagem valiosa da fé em ação. Os pequenos que puxam as vestes dos pais para se ajoelharem, que imitam os gestos que veem, são absorvidos por uma fé viva. Esse testemunho pessoal e comunitário, enraizado em gestos ancestrais, promove uma fé que respira e cresce. Ele molda a percepção da próxima geração sobre o que significa interagir com o divino, garantindo que não percam de vista o sagrado em meio ao secular. Sem essas expressões, nossa fé corre o risco de se tornar um conceito abstrato em vez de uma realidade vivida. Reflitamos sobre como nos preparamos para receber a Eucaristia. Aproximamo-nos do altar com o mesmo peso que pisamos em solo sagrado. Nossos corpos refletem a postura de nossos corações. Ao fazê-lo, não apenas honramos a Deus, mas também evangelizamos uns aos outros, testemunhando por meio de nossas ações o amor e a luz de Cristo. Em conclusão,
Nossa jornada de fé em ação é um convite a uma autenticidade mais profunda. Por meio de gestos externos, incorporamos as verdades espirituais que prezamos, marcando nosso testemunho fiel com sinais tangíveis. Ao se preparar para participar mais uma vez deste sagrado sacramento, considere a riqueza desses gestos e deixe que eles sejam uma expressão renovada da promessa eterna incorporada em você. Deixe que suas ações expressem a fé que você tanto preza, testemunhando a presença do Divino em um mundo que anseia por sinais de esperança e redenção. No contexto de nossa jornada de fé, a educação religiosa se destaca como um pilar vital, especialmente no que diz respeito à Eucaristia. Ela funciona como uma luz guia, guiando-nos pelas complexidades da doutrina religiosa, ajudando-nos a navegar e aprofundar nossa compreensão deste sagrado sacramento. Desde os primeiros estágios da catequese, onde são lançados os fundamentos da fé, até a educação religiosa contínua que se estende até a idade adulta, o conhecimento da Eucaristia não é meramente uma busca acadêmica, mas uma necessidade espiritual. Considere Mateus 28:19, onde Jesus ordena a seus discípulos: "Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que vos ordenei." Essa diretriz enfatiza o ensino como parte intrínseca de nossa missão. Ela ressalta a necessidade contínua de educar, não apenas a nós mesmos, mas também aos outros, sobre o significado da Eucaristia. Em um mundo repleto de distrações e influências seculares, esse compromisso com a educação religiosa torna-se cada vez mais crucial. Deixar de educar a nós mesmos e aos nossos filhos sobre o profundo mistério e a sacralidade da Eucaristia pode levar a concepções errôneas, o pior, a indiferença. Oséias 4:6 afirma de forma pungente: "O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento." Essa advertência severa destaca o perigo espiritual da ignorância. A compreensão inadequada da Eucaristia pode levar a um envolvimento superficial com o sacramento. Sem nos aprofundarmos em seu significado, corremos o risco de reduzi-lo a um mero ritual, negligenciando seu poder como fonte de graça e transformação. Quando a catequese é robusta, no entanto, ela estabelece as bases para uma vida enriquecida pelo sacramento, promovendo um relacionamento mais profundo com Cristo. A educação religiosa também deve abordar uma conexão emocional com a Eucaristia, não apenas intelectual. Histórias de santos e mártires que encontraram força e consolo na Eucaristia podem dar vida a esses ensinamentos. Por exemplo, recontar a narrativa de São Tarcísio, que como jovem acólito protegeu a Eucaristia com sua vida, pode inspirar uma reverência e compreensão mais profundas nas mentes jovens. Isso conecta sua fé nascente a exemplos históricos de devoção, ilustrando o lugar da Eucaristia não apenas como história, mas como uma experiência vivida. Além disso, a educação religiosa deve se adaptar aos desafios contemporâneos, integrando ferramentas de ensino modernas aos métodos tradicionais. Vídeos envolventes, discussões interativas e eventos comunitários podem animar a catequese, tornando-a mais relevante e acessível a gerações mais jovens. Na era digital, onde o conteúdo visual e interativo predomina, essas ferramentas podem complementar os ensinamentos tradicionais, permitindo que crianças e adultos explorem a beleza e a profundidade da Eucaristia. Além da educação formal, pais e responsáveis desempenham um papel fundamental no reforço desses ensinamentos em casa. Conversas sobre fé devem ser incentivadas à mesa, estimulando orações em família, discussões sobre a Eucaristia e reflexões sobre seu impacto pessoal. O lar é onde as crianças testemunham a fé em ação diariamente, e esse ambiente pode nutrir uma apreciação pessoal e profunda do sacramento. Incentivar as crianças a fazer perguntas, explorar suas curiosidades sobre a Eucaristia e se envolver com ela pessoalmente pode estabelecer um relacionamento duradouro com Cristo, nutrindo uma fé profunda e duradoura. À medida que a maturidade traz questões mais complexas sobre o significado e o propósito da vida, a educação religiosa continuada pode fornecer aos adultos uma estrutura para avaliar esses desafios sob a ótica da fé. Grupos de estudo bíblico, cursos teológicos e retiros oferecem oportunidades para os adultos aprofundarem sua compreensão e integrá-la ao seu cotidiano.
Discussões que vinculam a Eucaristia a decisões morais e éticas também podem promover uma fé vivida autenticamente em todos os aspectos da vida. Compreender a Eucaristia por meio da educação continuada não se trata apenas de enriquecimento pessoal. Ela capacita os fiéis a compartilhar sua fé com clareza e paixão. Capacita-os a se tornarem embaixadores do amor de Cristo, capazes de explicar o significado do sacramento e dissipar concepções errôneas. Quando compreendemos a profundidade da Eucaristia, nossa capacidade de evangelizar se torna mais autêntica e impactante. Em suma, a educação religiosa não é uma conquista estática, mas uma jornada dinâmica. Ela exige comprometimento, tanto individual quanto coletivo, para aprofundar nossa compreensão da Eucaristia. Com bases catequéticas sólidas e uma dedicação vitalícia ao aprendizado, estamos mais bem preparados para vivenciar a Eucaristia plenamente, permitindo que ela nos transforme, por meio de nós, o mundo. Nesta tarefa sagrada, assim como a comunidade ao redor e sua força na unidade, somos lembrados de que o crescimento na fé é um esforço comunitário, um esforço que exige que a Igreja, as famílias e os indivíduos se esforcem juntos para ensinar, aprender e viver a verdade da Eucaristia. À medida que os fiéis se reúnem em espaços compartilhados de fé, a Eucaristia se torna mais do que um ritual. É a pulsação da comunidade cristã. Cada vez que os fiéis participam desta refeição sagrada, eles são lembrados do mandamento de Jesus em Lucas 22:19. Fazei isto em memória de mim. Essa lembrança não é um ato solitário, mas um abraço comunitário, aproximando cada participante uns dos outros e de Deus. Em sua essência, a Eucaristia faz mais do que despertar a devoção individual. Ela constrói e fortalece laços comunitários e serve como uma fonte de graça que une todos os fiéis sob a bandeira do amor e da fé. Imagine, por um momento, olhar ao redor durante uma celebração eucarística, vendo rostos familiares e novos. Cada pessoa traz suas histórias, lutas e esperanças para a mesa. A Eucaristia transcende essas experiências individuais, convidando todos a encontrarem juntos a presença transformadora de Jesus. É um mistério profundo que, ao nos reunirmos em seu nome e participarmos de seu corpo e sangue, sejamos entrelaçados em uma tapeçaria de fé que nos une mais profundamente do que qualquer experiência comum. Neste ato sacramental, participamos de uma unidade que vai além da compreensão humana. Uma unidade fundada no amor exemplificado em João 13:34, onde Jesus instrui: Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vós deveis amar-vos uns aos outros. A celebração eucarística é um chamado à fraternidade, a viver esse amor de maneiras tangíveis e significativas. Quando o pão e o vinho compartilhados são erguidos, eles simbolizam não apenas nossas crenças compartilhadas, mas também nosso compromisso coletivo de viver como irmãos e irmãs em Cristo. É um convite a abandonar o isolamento e a divisão, abraçando, em vez disso, a jornada comunitária rumo à santidade e à graça. Neste momento sacramental, reconhecemos que nossa fé não é vivida isoladamente, mas em comunhão com os outros. Cada celebração eucarística é uma reafirmação de nossa identidade coletiva como corpo de Cristo, onde cada membro é valorizado, querido e essencial. Além disso, a Eucaristia capacita os fiéis a demonstrar sua fé por meio do amor prático. Assim como Jesus se sacrificou pelo bem dos outros, participar da Eucaristia nos convoca a prestar serviço, compaixão e misericórdia àqueles que nos cercam. É uma declaração de unidade de propósito, ecoando o compromisso teológico de apoiar, elevar e amar uns aos outros incondicionalmente. Por meio da Eucaristia, somos lembrados da natureza radical do amor cristão. Amor que sempre busca o bem do outro, que perdoa, persevera e se sacrifica. No contexto da comunidade em geral, a Eucaristia se apresenta como um farol de esperança e paz. Em um mundo frequentemente marcado por conflitos, divisões e incompreensões, a Eucaristia apresenta uma narrativa alternativa, uma narrativa de reconciliação, paz e fraternidade universal. Quando os fiéis participam da Eucaristia,
Eles têm a tarefa de ser portadores dessa narrativa em suas vidas cotidianas, refletindo a unidade e o amor que experimentam no altar em suas interações com os outros. Ela desafia cada indivíduo a se envolver com o mundo através das lentes deste profundo mistério, defendendo a justiça, promovendo a paz e sendo sempre um reflexo do amor de Cristo. Este profundo sacramento também nutre a fé individual. Ao se aproximarem da mesa para receber Jesus, os fiéis são convidados a uma intimidade mais profunda com Ele. Cada momento eucarístico é uma oportunidade de encontro pessoal com Cristo, uma chance de receber sua graça, cura e amor em abundância. Seja entrando neste espaço sagrado sobrecarregado com os fardos da vida ou regozijando-se com suas bênçãos, a Eucaristia serve como um poderoso lembrete da presença prometida de Cristo e de seu amor inabalável por cada indivíduo. Este encontro individual fortalece a fé pessoal, acendendo um fogo que inspira ação, oração e crescimento contínuo. No centro desta unidade está o próprio Cristo, que convida todos à sua mesa, independentemente de divisões de língua, etnia ou status. A Eucaristia se apresenta como uma verdadeira personificação da natureza universal da Igreja, um lembrete de que o cristianismo transcende todas as fronteiras culturais e sociais. À medida que os fiéis se reúnem nesta refeição divina, são chamados a espelhar esta unidade nas suas comunidades, derrubando muros de divisão e fomentando um espírito de inclusão e aceitação. Em suma, a Eucaristia é muito mais do que uma observância ritualística. É um encontro comunitário profundo e um encontro profundamente pessoal, rico no poder transformador do amor e da presença de Jesus. Ela convoca cada participante a viver a unidade e o amor experimentados no altar no seu dia a dia, unindo-os numa comunidade fiel que testemunha o amor de Deus. Ao refletirmos sobre o nosso lugar na comunidade de fé, lembremos-nos de que, a cada celebração eucarística, somos fortalecidos em nossa jornada espiritual e convidados a ser participantes ativos na obra de amor e justiça de Deus no mundo. Ao participarmos, que possamos encarnar o amor fraterno e a unidade que Cristo vislumbra, caminhando juntos como um só corpo, compartilhando seu amor com o mundo. Ao chegarmos ao ápice desta jornada reflexiva sobre a Eucaristia, somos convidados a um exame pessoal e profundo da conexão do nosso coração com este sagrado sacramento. É um momento semelhante a estarmos diante da porta de uma grande catedral. As portas se abriram. Diante de nós, encontra-se um espaço repleto de história, reverência e presença divina. No entanto, a grandeza não se encontra no espaço físico, mas no despertar espiritual dentro de nós. A Eucaristia nos chama a ir além da mera tradição e a mergulhar nas profundezas da fé autêntica, onde cada encontro é uma renovação da nossa devoção. Considere por um momento as palavras de Jesus em João 6:35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aqui reside um convite não apenas para participar fisicamente do pão e do vinho, mas espiritualmente do sustento da vida oferecido por Cristo. É um chamado para ir além da participação rotineira em direção a um encontro transformador com o divino. A Eucaristia se torna um canal por onde flui a essência da vida cristã, nutrindo nosso espírito e renovando nosso compromisso de viver como Cristo viveu. Vamos nos dedicar à autorreflexão e nos perguntar: como temos nos aproximado da Eucaristia até agora? Tem sido um hábito, um ritual realizado aos domingos, ou tem sido um verdadeiro encontro com o divino? Essas perguntas, embora simples, exigem contemplação profunda e honesta. A maneira como recebemos a Eucaristia reflete nossa compreensão e apreciação do sacrifício de Cristo. É um convite a internalizar seus ensinamentos, espelhando-o em nossas ações, como lemos em Tiago 1:22. Não sejam somente ouvintes da palavra, enganando-se a si mesmos. Pratiquem o que ela diz. Nossa jornada com a Eucaristia é uma expressão de fé tanto individual quanto comunitária. Enquanto o capítulo anterior destacou o papel da Eucaristia em unir os fiéis, agora nos voltamos para dentro, focando na transformação pessoal. Tomar a Eucaristia não é apenas um ato comunitário, é um encontro pessoal com Cristo. Como nos preparamos para encontrá-lo dessa maneira? Chegamos com o coração aberto, prontos para sermos transformados, ou simplesmente seguimos o fluxo?
Reflita sobre como você pode aprofundar sua compreensão e apreciação por esse ato sagrado. Ao repensarmos nossa abordagem, reflitamos também sobre como vivemos fora dos muros da igreja. A Eucaristia é um reflexo da vida e da missão de Cristo, marcadas por amor incondicional, serviço e sacrifício. O mandamento de Jesus em João 13:34 nos diz: ame um ao outro, como eu te amei. Então você deve amar um ao outro. A verdadeira medida de nossa devoção eucarística reside na maneira como refletimos esse amor em nossas interações e decisões diárias. Considere compartilhar suas experiências, seja em um pequeno grupo na igreja, com um amigo de confiança ou através de reflexão pessoal. Envolver-se no diálogo sobre sua jornada espiritual pode levar a novas ideias e resolução fortalecida. Efésios 4:15 nos lembra de falar a verdade no amor, incentivando-nos a crescer juntos de todas as formas em Cristo, que é a cabeça. Ao compartilhar nossa jornada, nos elevamos e incorporamos coletivamente a mensagem da Eucaristia. A Eucaristia não é um momento estático no tempo, mas um convite dinâmico para viver a missão de Cristo. Imagine um artista no trabalho. A cada pincelada, eles respiram a vida em sua criação. Da mesma forma, cada celebração eucarística respira nova vida em nossa fé. Somos desafiados a ser participantes ativos, pintando nossas vidas com as cores da graça, misericórdia e justiça que a Eucaristia inspira. Em conclusão, nosso convite renovado não é apenas um apelo para alterar nossas ações externas, mas um profundo chamado à transformação interna. Vamos nos esforçar para abordar a Eucaristia com um senso elevado de reverência e consciência, permitindo que Ele renove nosso espírito e guie nossas ações. Ao avançarmos, que possamos renovar continuamente nosso compromisso de viver na plenitude do amor de Cristo, deixando a graça da Eucaristia transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor.